Hoje eu quero falar sobre as melhores profissões para você que deseja emigrar, seja aqui para Portugal, onde eu já moro 6 anos, seja para qualquer país da Europa, Estados Unidos e qualquer país do mundo. Eu vejo como melhores profissões para você trabalhar, para você desenvolver, para você também conseguir uma condição financeira para se manter bem no país ou razoavelmente bem em cada país. É claro que todos têm suas prioridades, todos têm seus desejos, cada um na sua particularidade, mas se tratando das melhores profissões, eu quero comentar aqui com vocês questão principal ali, questão de salário, mas também algumas características das profissões e por fim eu vou citar algumas profissões que eu vejo como melhores profissões para atuar. Propriamente dito, aqui de Portugal, porém eu tenho certeza e sei também que essas profissões vão te ajudar em outros países caso você tenha desejo e visão de emigrar para um outro país, tá certo? Agora, se tratando de Portugal, o que acontece? Você precisa entender que, primeiramente, as empresas, infelizmente, a grande maioria paga apenas o salário mínimo. E o salário mínimo hoje em Portugal é 870 euros. Agora, junto disso, você precisa entender se tal profissão vai te dar um salário maior que esse, melhor que esse ou não. E aí eu vou entrar nas características de algumas profissões que é importante você analisar para ver se isso vale a pena ou não, se essa profissão vale a pena ou não. E você que ainda está no planejamento de emigrar, o que você pode fazer? O que eu te aconselho com o objetivo desse vídeo? É procurar uma profissão que você consiga gostar junto com a oportunidade, porque nem sempre a gente vai fazer o que a gente quer, não é isso? Porém, a gente pode observar o mercado, pode ver alguns detalhes e juntar o útil ao agradável. Nem sempre vai ser 100% do que eu gosto, do que eu quero, mas eu posso unir isso junto com algumas oportunidades e ver se eu consigo me adaptar àquela profissão, se eu consigo executar aquela profissão. E o primeiro ponto que eu quero deixar aqui com vocês é se existe uma baixa barreira de entrada, né? Essa profissão quer dizer o quê? Que muitas pessoas vão poder chegar a ela, poder se candidatar a ela. Só que isso pode ser ruim. Isso, inclusive, está no outro vídeo que eu coloquei sobre as piores profissões. Se há uma baixa barreira de entrada, muitas pessoas estão ali. Como hoje eu estou falando das melhores profissões, é o contrário agora. A entrada, a barreira para que as pessoas entrem nessa profissão seja alta. Então, observe uma profissão que a barreira é alta. E essas são as melhores profissões. Então, não é qualquer pessoa que consegue executar aquela profissão. Ela precisa, primeiro, se especializar. Ela precisa ter uma especialização alta ali também para aquela profissão. Outra questão é a questão da qualificação. Ela precisa ter uma boa qualificação, uma alta qualificação para ter aquela profissão, para entrar naquela área, senão ela não entra. Por isso eu falei que iria falar sobre algumas características e eu vou entrar em algumas profissões daqui a pouco, então você vai raciocinando comigo. Você deseja emigrar, então quais profissões eu poderia atuar naquele país? Será que a profissão que eu já tenho aqui eu consigo executar lá? Aí você vai fazer essa análise. Após isso, você faz uma outra análise. Ela exige, né, um alto nível de qualificação ou baixo nível de qualificação? A barreira de entrada é alta ou é baixa? Se é alta, é uma boa profissão. Se é baixa, não é uma boa profissão. Porque amanhã você pode ser dispensado, vai ter 10 na fila ali para entrar no seu lugar. E às vezes até com salário menor ainda. Então, o primeiro ponto, observe se a barreira é alta. Segundo, alta qualificação. Terceira, especialização, tá certo? Então, se é uma mão de obra especializada, tudo indica que são melhores profissões para você atuar. E aí a gente pode pegar alguns mercados e a gente vai destrinchar dentro desses mercados. Por exemplo, da construção civil. Dentro da área da construção civil, quantas profissões ela permite ter ali? Vamos pensar: pedreiro, pintor, encanador,
geralmente está muito em alta essa questão daquela pessoa lá, o especialista lá, o cara que monta aquelas placas de pladur. Aqui em Portugal tem muito que chama capoto. Capoto, você fez a construção da sua casa, alvenaria ali os blocos, ainda assim você coloca uma placa de isopor do lado de fora da casa para ajudar. Eu parei rapidinho só para te lembrar, para você se inscrever no canal como forma de gratidão pelo nosso trabalho e também deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer todo o nosso trabalho e muitas pessoas venham fortalecer o seu império valioso contra a temperatura, os dias frios aqui. Então, acontece essa profissão, é interessante também esse profissional. Então, a pessoa que mexe com pladur, o drywall, como eu falei, aquelas placas de drywall, de divisões. Então, dentro da construção civil, há várias outras profissões que se tornam boas profissões, melhores profissões. Ou seja, a barra de entrada é alta. O que acontece? Tem poucas pessoas qualificadas para esse tipo de trabalho. Então, você está no seu planejamento, você está na sua organização de emigrar, comece a pensar dessa forma. Profissões que tenha barreira de entrada alta. Se você, dependendo, vai vir daqui 1 ano, daqui 2, se especialize em áreas que você consiga ter uma profissão e raramente você será substituído. E além da profissão, lembra que eu falei no início? O salário 870. Para profissões que tenha baixa, qualificação, a barreira de entrada é baixa, o salário geralmente será o salário mínimo. Agora, para essas profissões, você consegue negociar. Os salários já são maiores, né? Então, tudo bem que são trabalhos pesados, são trabalhos puxados. Por isso que eu falei, lembra que a gente não faz tudo que a gente gosta, mas você pode olhar o mercado e juntar o útil ao agradável. Você vai analisar. Por exemplo, um pintor pode ganhar por volta de 1.200 euros. Porém, ele vai trabalhar de segunda a sexta. A grande maioria do pessoal que eu já ouvi falar, poucos contatos que eu tive, trabalha de segunda a sexta. Alguns não têm contrato de trabalho. São todas as questões que você vai analisando, você tem que ir observando. Eu estou falando diretamente da profissão, ok? Das melhores profissões. Não estou falando características dela. Contrato de trabalho, recibo verde, carga horária. O vídeo aqui não é específico por enquanto para isso. Inclusive tem outros vídeos no canal que eu explico sobre essas questões, tá certo? E um deles que eu acho muito importante é o que você deve conversar com o patrão na hora de você ser contratado. Você conseguiu um emprego? O que você precisa saber? Salário, carga horária e outras coisas mais que tem aqui no nosso vídeo, tá bom? Olha aqui no canal que você vai ver alguns vídeos ali falando sobre isso aí. Você conseguiu um emprego? O que você deve conversar com o patrão, tá bom? Então, dentro da construção civil, a gente vê algumas profissões, por exemplo, também eletricista, ok? É uma profissão interessante também, como eu já falei, encanador. Então, são profissões que a barreira de entrada é alta. Você tem um tempo, se especialize, faça algo que você consiga melhor. E outra, além de ser melhor a oportunidade de trabalho, de repente você pode fazer os seus extras. Pode fazer o seu part-time. Aí, em algum momento surge uma oportunidade ou outra, você vai fazer uma pintura, você vai fazer uma reparação elétrica, você vai fazer uma reforma numa casa. E com o tempo você vai, além de você ter o seu trabalho, você vai conseguindo fazer os seus extras. Aqui em Portugal não se fala bico, né? Então, por exemplo, para nós brasileiros, eu falaria, você tem o seu trabalho normal. Você trabalha aí de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Mas aí, dependendo, você vai... Teve um problema ali na casa da pessoa. Ela precisa fazer um reparo elétrico. Ela precisa fazer uma pintura. Você vai lá e faz o bico. Não é? Para nós é bico. No Brasil é bico e é tranquilo. Portugal já não. Outra coisa que é importante aprender. Bico aqui é o sexo oral. Tá certo? Então, não se fala bico. Fala fazer um extra. Ah, Maurício, eu preciso fazer um extra na minha casa. Aí eu vou lá fazer um extra lá. Fazer um part-time de um trabalho na sua casa. Mas não bico, ok? No Brasil é normal. Portugal já não é normal falar bico, ok? Você que é novo no canal, uma outra aprendizagem aí sobre a linguagem que pode no Brasil e que não pode em Portugal, tá bom? E aí, quando a gente vê algumas profissões, o que acontece dentro da construção civil? Uma outra área que eu acho que é interessante pensar, inclusive, é a questão da informática, né? A tecnologia da informação, o pessoal de TI, né? Embora eu conheça
pouquíssimas pessoas eu conheço. Uma delas é o Henrique, um camarada que eu conheci através do canal anos atrás, a gente tem amizade até hoje. Ele acabou indo para o norte. O Henrique, que eu me lembro, é o único. Não conheço outras pessoas que trabalham na área de TI. Ele veio do Brasil com esse conhecimento e graças a Deus ele conseguiu nessa mesma área e hoje ele está bem ali também trabalhando como na área de TI. É o único que eu me lembro. Não me lembro de outra pessoa aqui nessa área, mas é uma área boa. Inclusive hoje também tem essa questão da inteligência artificial, não é? Então, olhe profissões que você veja essas características que eu falei. Qual é a principal delas? A barreira de entrada é alta, qualificação alta. Essas são as melhores profissões para você pensar em chegar em Portugal, trabalhar bem em Portugal, ter um bom salário em Portugal e, inclusive, fazer o que mesmo? Para os brasileiros no Brasil é bico, mas aqui em Portugal é fazer um extra. Tá bom? Comenta aí, você que está vendo esse vídeo, você que chegou até o final, comenta se você sabia essa questão sobre o bico no Brasil ou o extra aqui em Portugal. Compartilhe esse vídeo com algum conhecido seu e inclusive se inscreve no canal, nos dá uma força aí para a gente chegar aí aos 10 mil inscritos nesse canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.